Meu nome é Ângela e sou aluna do mestrado do CSE. Vou falar sobre métodos de priorização dos resultados da FEMECA. Meus orientadores são o Dr. Silvio Manéa e a doutora Ana Paula de Sá Santos Rabelo. O conteúdo contém introdução, definições básicas, objetivo, resultados e discussão de 3 métodos e conclusão. Introdução. A dependabilidade é uma métrica utilizada para nortear tomadas de decisões de projeto. Possui as métricas confiabilidade, manutenabilidade e disponibilidade neste artigo. Aplicável aos produtos complexos, requer avaliações e melhorias contínuas antecipadas para as fases de desenvolvimento de projeto, através de análises e tomadas de decisões com base na experiência acumulada. Auxilia na redução de retrabalhos, evitando os custos indesejados, revisão do cronograma inicial e os impactos negativos na qualidade. A ESA possui padrões de garantia do produto e, entre as suas disciplinas, possui a dependabilidade. E, em seu ramo, possui o padrão para FEMEA e FEMECA. Definições. Confiabilidade é uma probabilidade de um item, por exemplo, um sistema, subsistema ou componente, desempenhar sua função pretendida sem falha, por um determinado período de tempo, sob condições ambientais estabelecidas. Manutenabilidade é a probabilidade da efetiva manutenção de um item dentro de um intervalo de tempo determinado, sob condições estabelecidas e usando procedimentos e recursos prescritos. A disponibilidade é a probabilidade de um item realizar as suas funções corretamente quando for solicitado. Definições de FEMEA-FEMECA. A FEMEA originou-se nos Estados Unidos por volta de 1950, com o modo de falha e análise de efeito, no primeiro sistema de controle de voo. A FEMECA é a FEMEA mais análise da criticidade. O objetivo é eliminar e minimizar as falhas. O formulário do FEMEA-FEMECA possui o item, o modo de falha, a causa da falha, o efeito da falha, a classificação de severidade, a classificação de ocorrência, o método de detecção e o número de criticidade para a FEMECA. Neste trabalho, os fatores de criticidade, severidade, ocorrência e detecção terão índices de 1 até 9, sendo o maior o mais crítico. O objetivo: apresentar os métodos de priorização dos resultados da FEMECA no contexto da dependabilidade, pelos métodos tradicional, gráfico e o baseado na teoria de Gray. O método tradicional. O método tradicional calcula o número de risco, o número de prioridade de risco, RPM. Prosseguindo com o exemplo anterior, o valor desse produto, severidade, ocorrência e detecção é 210. Elaborados todos os itens, é feita uma ordenação de prioridade, sendo maior o número de RPM mais crítico. O método gráfico. O método gráfico plota-se os valores, e esses valores, se caírem na área vermelha, são prioridades. Se for na área amarela, é média prioridade e a verde, baixa prioridade. Método baseado na teoria de Gray. Determina um grau de relação entre os fatores. É baseado no nível de similaridade e variabilidade entre os fatores. Busca uma solução ideal. Considera o peso entre os fatores. Um exemplo, severidade ponto 4, ocorrência ponto 3 e detecção ponto 3. O critério empregado nesse trabalho é pela equação do fator menor. E o resultado será: quanto menor o grau de relação, maior o efeito da causa. O método traz a matriz
X, que é a série comparativa, a Y, que é a matriz composta pelos menores índices de severidade, ocorrência e detecção, Z é a subtração de XY, M contém os pesos relativos, calculados pela equação abaixo, N é o grau de relação pelos pesos, severidade ponto 6, ocorrência ponto 3 e detecção ponto 1. Aqui um exemplo dos 3 métodos. São 15 itens calculados do RPN tradicional, método gráfico, os mesmos 15 itens plotados aqui no gráfico. E para efeito de comparação, foi atribuído para a prioridade alta, área vermelha, o valor 1 de prioridade. Prioridade média na faixa amarela, 7. E prioridade baixa, 15. Então, preenchendo o método gráfico, as análises de classe dentro do gráfico e os seus respectivos valores. Para o método de Gray, os valores foram calculados e o grau de relação foram postados. E depois todos eles foram ordenados. Ordem do método tradicional, ordem do método gráfico e a ordenação pelo método de Gray. O método de Gray, nesse exercício, está sendo usado, então, como ponto 6, ponto 3 e ponto 1. O primeiro item de prioridade para o método tradicional é o item 4. O primeiro item para o método gráfico são vários itens em primeiro lugar. E pelo método de Gray, o primeiro item é o item 6. Comparação de ordenação entre os métodos. Desenvolvimento, planilha eletrônica. O cálculo RPN foi simples. O método gráfico, a plotagem no gráfico, é um pouco trabalhoso e complexo. Com essa planilha eletrônica, baseado na teoria de Gray. As matrizes e resolução das equações foram relativamente simples. A aplicabilidade, método tradicional, não permite atribuir peso. O método gráfico também não permite atribuir peso. O método baseado na teoria de Gray permite atribuir peso. O tipo de ordenação pelo método tradicional e o método baseado na teoria de Gray é gradual e classifica um item de cada vez. O método gráfico não possui ordenação gradual, são muitos itens em uma só posição. O tempo de execução é rápido no tradicional, demorado e trabalhoso no gráfico e relativamente rápido baseado na teoria de Gray. A visualização dos pontos críticos no método tradicional e no método de teoria de Gray requer ordenação por prioridade. Já o método gráfico é muito fácil pela visualização no próprio gráfico. Para uma comparação, o primeiro item foi classificado como 9ª posição no método tradicional. Em primeira posição, no método gráfico, e 11ª posição no método baseado na teoria de Gray. A conclusão. Os métodos de priorização dos resultados obtidos na FEMECA têm importância no contexto de dependabilidade. A escolha do método de priorização pode ser mais explorada com novos estudos, acrescentando os novos métodos, variações dos pesos conforme a necessidade e até mesmo outras características referentes ao efeito da falha. Espera-se, durante o desenvolvimento da dissertação do mestrado, da autora principal, que está em andamento, elaborar diferentes propostas para a priorização dos resultados da FEMECA e propor um processo para a elaboração dessa análise em projetos de sistemas espaciais,
e de áreas afins com o objetivo de melhorar a utilização dos resultados. Aqui as referências e o contato para dúvidas. Muito obrigada.